Muito bem, vamos direto ao assunto. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é Deus de impossíveis, Deus de sobrenatural, Deus que pode todas as coisas, Deus para o qual não existe nada que não possa ser feito. Sim ou não? Nada. Tudo Deus pode. Tudo Ele pode. Tudo Ele tem poder para fazer. E tem o desejo. Ora, se Deus tem o poder para mudar tudo, se Deus tem o poder para transformar tudo, para fazer o impossível se tornar possível, se Deus busca os fracos, os desprezados, os últimos, os rejeitados, se Ele tem mais atenção ainda, tem a todos, mas mais atenção àqueles que o mundo olha e diz, não tem jeito. Esse aí é um Zé Ninguém, nunca vai ser nada na vida, nunca foi nada, não tem jeito, não tem sorte, ou seja lá o que for. Se Deus tem atenção maior para aqueles que estão no fundo do abismo, que qualquer um olha e diz, não tem jeito, já era para essa pessoa. Não tem como se levantar, não tem como reagir, não tem como vencer na vida. Deus tem preferência por essas pessoas, porque nelas o milagre é maior, o milagre é mais forte. A evidência, a prova de que Deus existe é incontestável. Então por que muitas vezes não acontece nem o pequeno? Por que se Ele quer fazer, quanto mais impossível o problema, maior é o desejo de Deus de transformar esse problema em um milagre, por que muitas vezes nem o pouco acontece? Por que muitas vezes nem o que daria para ser resolvido é resolvido? Então preste atenção nisso, porque não depende de Deus. Se dependesse de Deus, seria como no paraíso. Quando Deus criou tudo, Ele criou tudo perfeito, para não ter problema, para o homem não ter dificuldade, para o homem não ter problema. Você vê que Deus criou tudo, no sexto dia, tudo que Deus criou foi para dar ao homem. Tudo que Ele criou foi para entregar ao homem. E no sexto dia, fala que Deus viu tudo que criou e viu que era muito bom. Então, se a vontade de Deus é que a tua vida, a nossa vida seja muito boa, começando por dentro, por que às vezes demora tanto ou não acontece? Então, de Deus, está tudo pronto. A falha está em nós. A falha está no uso da fé. A falha está no aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Porque Deus só pode corresponder à fé aplicada na sua palavra. Deus não corresponde a choro, a lágrimas, sentimento. Deus não corresponde a sentimento de autocomiseração. Deus corresponde à fé. Tudo é possível àquele que crê. Não é o que chora, não é o que comove, não é o que convence. É o que vive a fé. E fé está apoiada em quê? Palavra. Palavra é na cabeça ou no coração? Palavra você entende ou você sente? Você lê, está escrito, por exemplo, tudo é possível que crê. Aí se você sentir fé, sentir força, então eu vou lutar porque vai dar certo. É assim? Não, você entende, você raciocina, está escrito. Tudo é possível àquele que crê. Ora, então se eu crer, é possível vencer esse problema impossível. Então se eu crer na palavra de Deus, se eu crer em Deus, esse problema que não tem solução será resolvido. Porque tudo é possível ao que crê. Então não tem nada a ver com o coração, tem nada a ver com o que se sente, tem a ver com o raciocínio na palavra de Deus. E aí está a nossa fragilidade. Aí está a nossa fragilidade. Aí está o nosso problema. O ser humano, ele é mais dado ao sentimento ou ao raciocínio?
O mundo prega, faça o que o seu coração manda. Quantos casamentos, quantas decisões, quantas alianças de negócio, quantas parcerias, quantas decisões em todas as áreas da vida, as pessoas já tomaram errado. Nós erramos, porque não pensamos, não raciocinamos como deveríamos. Nós sentimos. Sim ou não? Depois se arrebenta. Aí depois é que pensa, poxa, não devia ter acreditado desse jeito, cegamente. Não devia ter assinado sem ler. Não devia ter pesquisado. Não, poxa, eu não pensei no que eu fiz. É ou não é verdade? É a fragilidade do ser humano. Então o diabo sabe que o ser humano tem essa fragilidade de ir muito pelo coração, de ir muito pelo sentimento, de ir pouco pela razão, pelo raciocínio. Então ele cria problemas e o ser humano, ao invés de raciocinar com a palavra de Deus, o ser humano sente medo, sente dúvida, sente desespero, sente ansiedade, começa a sentir. E aí o diabo vai soprando pensamentos que vão alimentando esses sentimentos de medo, de dúvida, de incapacidade, de desespero, de ansiedade. E aí, sentimento vai puxando o sentimento. E a fé vai para o beleléu, vai para o brejo, vai para o buraco. E aí não tem como Deus agir. Está dando para entender, gente? Não dá para agir. A fé, ela funciona em cima da palavra. Quando a pessoa está apoiada na palavra de Deus, e não acontece na vida dela aquilo que ela está crendo, aquilo que está escrito, e a pessoa vive pela fé, pelo raciocínio na palavra, o que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer? Chorar? Oh meu Deus, eu tenho tanta fé. Oh meu Deus, eu creio tanto. Poxa, eu estou na igreja todo dia. Senhor, eu sou dizimista, ofertante, fogueira santa. Poxa, meu Pai, por quê? É assim? Porque quando a pessoa começa a fazer, porque é o que a nossa tendência é ir por esse lado. A nossa tendência é chorar, lamentar, perguntar por quê. Entrar em conflito. Essa é a tendência do ser humano, que é o que o diabo adora, que é o que o diabo gosta. É exatamente o que o diabo quer. Porque a gente deixa de raciocinar e entra no sentimento. Quando a gente raciocina na palavra, ora, eu estou buscando a Deus. Nós estamos aqui buscando a quem? Você não está aqui buscando da gente. Nós não temos nada para te dar, senão a palavra, que é o que muda tudo. Não somos nós que fazemos milagre, não somos nós que fazemos algo na tua vida. Nós levamos a palavra que muda, que transforma. Nós não estamos aqui esperando algo da igreja. Estamos aqui em Deus. Então, eu estou buscando em Deus, eu estou crendo que aquilo que Deus falou, no caso, com respeito à vida econômica, é verdade, vai se cumprir. Então eu busco aquilo. Eu ouço a palavra, eu pratico, estou fazendo a campanha, a corrente, estou obedecendo. E a coisa sai ao contrário. Isso é o quê? Isso é o quê? Justo ou injusto? Tem certeza? É justo ou injusto? Não tem certeza aí. Tem certeza? É justo ou injusto? Agora você seguiu os outros. Você trabalha o mês todo. Você tratou com seu patrão. Você que é empregado. Ou você fez um contrato. Seja o que for. Aí você vai lá, faz a tua parte e trabalha. Chega na hora de receber o salário e fala, não vou te pagar não. Isso é justo ou injusto? E aí você começa a chorar. Sim ou não? Oh, por favor, patrão, eu tenho 10 filhos. Eu hoje, porque a comida acabou, eu preciso do salário hoje para comprar comida para hoje. Por favor, pelo amor de Deus. É assim? Você faz assim?
mas normalmente é o que a pessoa faz com a fé. Ela vem à igreja, ela ouve a palavra de Deus, ela crê, ela pratica, ela planta, ela semeia, ela desafia, ela é fiel. Ela pega, dá o grito, traz o nome. E aí acontece o contrário. E o que é que o ser humano faz? Primeiro, não vê como injustiça. Não de Deus. Não injustiça de Deus. Mas da parte do inferno que se levanta contra ela. Para não deixá-la ter o que é direito de quem crê e pratica a palavra. E a pessoa às vezes vem até para a gente. Por quê, pastor? Você está entendendo? É assim ou não é? Com todos nós é assim. Se a gente não vigiar, é o que a gente vai fazer. É aí que o diabo ganha. Ora, se no mundo você sabe quais são os seus direitos, e quando você é lesado no seu direito, você se revolta. Por quê? Quando você busca Deus, pratica aquilo que é ensinado da palavra de Deus, e não acontece, por que não se revolta também contra o problema, contra o inferno, contra o diabo? Por que não busca o justo juiz? Senhor, eu estou crendo em Ti. Não estou crendo nem no diabo, nem no bispo, nem na igreja. É no Senhor, na Tua palavra. Eu creio. Muda essa situação. Esse é o erro de muita gente. Então ela quer vir chorar para a gente. Uma coisa é você vir buscar uma orientação. Outra coisa é chorar desesperado, porque você está crendo, praticando e não está acontecendo. Mas nós estamos juntos com você, buscando a Deus. É Ele que está falando. Então eu creio, eu vou a Deus e não me entrego. Amém, gente? É um problema grave, recorrente, que acontece na vida de muita gente. Então, o próprio Deus é revoltado com a injustiça. É por isso que há pessoas que afundam. Porque quando ela não enxerga a injustiça, se eu creio em Deus e pratico a palavra dele, eu não mereço, mas eu tenho direito. Deus me deu esse direito. Ora, não está acontecendo. Então eu estou sendo lesado no meu direito. Então eu não aceito. Então eu me revolto com o problema e eu clamo a Deus com toda a minha fé. Então quando a pessoa vê que é uma injustiça, ela se revolta. Quando ela não vê como injustiça, às vezes ela se revolta sim, com Deus. Ela se entrega. Então o que falta para muita gente, às vezes, é isso aí, ó. O que é isso aí? Falta o quê? Deus é revoltado. Deus é revoltado. Deus é revoltado. Olha só o que diz a palavra. Nós temos falado nesses dias aqui sobre essa revolta de Deus. Nós temos falado sobre essa revolta de Deus. Numa época em que o povo de Deus se afastou de Deus e caiu em desgraça. Sendo humilhado, sendo envergonhado em todos os aspectos. Ninguém fazia nada. A começar dos pastores. Como eu tenho dito esses dias, como acontece hoje em dia. Você chega num representante de Deus, minha vida está destruída. Tenha paciência, é provação, é karma, é cruz, é destino, é assim mesmo. Então, os representantes de Deus estavam vendo a desgraça e não faziam nada. E Deus então se revoltou. Deus é revoltado contra a injustiça, contra o sofrimento. E Deus chamou a atenção dos sacerdotes e mandou que eles orassem, se humilhassem, que eles jejuassem, que eles de madrugada buscassem a Deus, que eles reagissem e que eles chamassem o povo para diante do altar clamar. Olha um pedaço da oração que Deus mandou fazer. Deus disse, orem assim. Eu quero que vocês orem desse jeito, vocês peçam isso. Quer dizer, Deus queria que invocasse a Ele. Eu quero ser invocado.
Vocês estão comendo o pão que o diabo amassa, vocês não me invocam, vocês não clamam, vocês não estão vindo a mim, vocês estão chorando, vocês estão lamentando. E digam, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, a vergonha, para que os gentios, os incrédulos, o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Deus falou isso aí. Eu quero que vocês orem para mim e falem isso, ó Senhor, tira essa vergonha, muda essa situação. Por que os incrédulos vão olhar para nós, que cremos em Ti, e vão dizer, cadê seu Deus? Quer dizer, isso aí indica o quê? Revolta, a revolta de Deus. A revolta de Deus. De ver as pessoas sofrendo e ao invés de buscá-lo, porque diziam crer nele, de clamar, de invocar, de falar. Não, elas estavam chorando. E aí os outros, cadê seu Deus? Olha a tua vida miserável. E eles aí que choravam mais ainda. Deus se revoltou com aquilo. Deus é revoltado com o sofrimento, com a injustiça. Você vê, olha o que o Senhor Jesus fala. A que ponto, querendo ensinar que essa tem que ser a nossa atitude. Olha o que o Senhor Jesus fala. Jesus contou uma história falando sobre um homem. Falou, olha, um homem, chegou um amigo, tarde da noite, e ele não tinha comida, não tinha pão, não tinha alimento. E esse homem foi na casa do amigo dele pedir. E disse, se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levantar, que se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver. Jesus estava ensinando sobre a oração. Olha a comparação que ele fez. Ele comparou a oração, o clamor a Deus, como essa história. O amigo chegou lá, olha, meu amigo, chegou um amigo na minha casa, eu não tenho comida, me arruma aí um pouco, um pão para me levar. Não, eu estou deitado, estou dormindo, vai embora, já estou dormindo. Jesus falou, se ele não te atender porque é teu amigo, ele vai atender porque ele não vai aguentar você batendo ali falando. E aí ele completou dizendo, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei. Ou seja, o que Jesus está falando? O amigo foi pedir ajuda, ele disse, não vou levantar porque eu estou dormindo. Mas ele não aceitou, ele insistiu, ficou ali batendo, eu preciso da tua ajuda. É isso que ele está falando. É a insistência, ao bater a porta de Deus, falar, clamar, mostrar, eu creio em Ti, eu confio no Senhor. E eu sei que essa desgraça não é do Senhor. O sofrimento, a derrota, o fracasso, falência, miséria ou qualquer problema não vem de Ti. Do Senhor é tudo que é bom. Então às vezes a pessoa enfrenta a adversidade e ela... Você quer ver o que aconteceu com Moisés? Também nós falamos esses tempos. Quando Deus mandou Moisés ir até o Egito, primeiro Moisés dizia que não dava, não acreditava nele, eu não sei falar, enfim. Aí por fim ele acreditou, Deus mostrou que seria com ele, ele foi para o Egito. Só que Moisés estava pensando que ele ia chegar no Egito porque Deus mandou, e no outro dia ele já estava voltando para casa com o povo. O diabo sabe que tem muita gente que chega à igreja assim. Chega à igreja porque vê um monte de testemunho na televisão, na rádio, conhece pessoas que venceram, aí ela vem para a igreja esperando uma mágica, porque lá fora ela aprendeu, faz uma simpatia, faz uma reza, vai ler a sorte, uma coisa assim que você faz alguma coisa só e pronto, o céu se abre. Aí ela vem esperando que vai chegar aqui num dia, e aí vai receber uma oração, vai receber uma oração forte, um propósito, e pronto. No outro dia ela já está lá dando testemunho.
Em muitos casos acontece. A demora do testemunho é a demora da entrega. O tempo do milagre é o tempo da entrega. Mas aí a pessoa, o diabo já sabe, já conhece as pessoas que já são mais desanimadas, que não aprenderam ainda esse tipo de fé bíblica. Então o diabo já sabe, se essa pessoa aqui, se eu segurar, se eu resistir, ela desanima fácil. Ela entra em conflito fácil. Ela duvida fácil. Está sendo claro? Então, quando Moisés chegou lá, e aí, qual foi a resposta do faraó? Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Moisés achando que no outro dia ele ia sair com o povo embora, e ele tem uma resposta dessa. Não sei quem é seu Deus, não conheço ele, nunca ouvi falar, não estou nem aí para ele, e vai sair daqui coisa nenhuma. E a partir daquele dia, piorou a situação. Qual foi a reação de Moisés? O que nós falamos no início da reunião. Todos nós somos iguais. Qual foi a reação de Moisés? Revolta nada. Ficou revoltado com Deus. Ele entrou em conflito. Olha o que ele falou para Deus. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste? Por que o Senhor fez mal ao povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo e de nenhuma sorte livraste. Quer dizer, quando Moisés viu, pensou que o Faraó ia deixar o povo ir, e ele não deixou, zombou de Deus e piorou a situação, Moisés e foi falar: por que o Senhor fez isso? E é assim que o ser humano reage. Quando ele não vê o resultado, normalmente a culpa é de Deus. Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não me responde? Sim ou não? É a nossa humanidade. Por isso que a gente tem que estar atento a isso aqui. Deus nunca falou que seria fácil. Deus nunca falou de mágica. Deus nunca falou de mágica. Deus falou de crer nessa palavra, aplicar essa palavra como quem constrói uma casa na rocha, que é mais difícil, que é mais demorado, mas que é permanente, é garantido. Deus fala de guerra, Deus fala de luta, de confronto. Deus não fala de ganhar, Deus fala de conquistar, de tomar posse, de crer na palavra dele. Então Moisés entrou em conflito e foi revoltado com Deus. Por que o Senhor me mandou aqui? Por que o Senhor me trouxe? Por que não me deixou lá onde eu estava? Piorou a situação do povo. Então, às vezes, o diabo age porque ele quer que a gente reaja igual. Ao invés da gente ficar revoltado com a injustiça, de ver que não aconteceu o que está garantido por lei, por Deus, que a gente se entregue ao desespero, chore e ainda culpe a Deus. Então Deus respondeu a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. E aí jogou na cara de Moisés. Aí ele disse, falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus. Em outras palavras, você pensa que você está tratando com quem, rapaz? Você pensa que eu sou o quê? Você pensa que eu sou qualquer um? Você pensa que eu sou como homem? Falo e não cumpro? Você pensa que eu não tenho caráter? Você pensa que eu não tenho honra? Em outras palavras, foi isso. Você está pensando o que de mim? Eu sou o Senhor. E quando me apresentei a Abraão, eu me apresentei como Deus? Então não tem poder para mais ninguém.
todo o poder está com ele. Então, Deus deu uma de luva de pelica na cara de Moisés. Entende isso? E Moisés acordou, despertou, entendeu. Moisés entendeu. De fato, cabeçudo. Como é que eu poderia achar que o Senhor, o único Deus Criador, o Todo-Poderoso, iria me mandar para cá sem saber o que estava fazendo? Iria me mandar para cá e dizer que eu ia tirar o povo da escravidão sem saber do que estava falando e que não ia dar certo, ia ficar pior. Como? Deus sabe tudo. Então Moisés acordou, despertou. E naquele momento entrou em Moisés revolta. Agora a revolta contra a situação. Daquele dia em diante, melhorou ou piorou? Piorou muito. Piorou muito. Todas as vezes que Moisés ia falar com o faraó, piorava mais um pouco. Nunca mais Moisés teve dúvida, nunca mais teve conflito, nunca mais ele perguntou para Deus por quê, quando, porque agora ele tinha certeza, entendeu, caiu a ficha. Deus me enviou aqui para tirar o povo da escravidão. Então, se é hoje, amanhã, semana que vem, não importa, isso vai acontecer. E acabou. Então, as afrontas do diabo, as negativas, as aparentes e momentâneas pioras, não traziam conflito a Moisés mais, porque agora a sua palavra, a sua mente, a sua fé estava firmada na palavra, a ponto que ele foi ameaçado de morte. No final de tudo, quanto mais próximo você fica da vitória, pior fica, porque o diabo entra em desespero. É tudo ou nada. Ou eu ponho essa pessoa em dúvida, ou eu ponho ela em choro, em angústia, em conflito, ou ela vai passar por cima de mim. Eu vou ter que sair. Ela vai vencer. Então o diabo vai por tudo ou nada. Então Moisés, no último confronto, foi ameaçado de morte. Mas não afetou, não teve mais medo, ele estava firmado na palavra. É impossível ele conseguir me matar, porque Deus falou que eu vou tirar o povo daqui. Então você tem que olhar para o seu problema e dizer isso. É impossível eu não pagar essa dívida. É impossível eu não sair dessa falência. É impossível eu não dar a volta por cima. É impossível não resolver esse problema. Porque Deus promete que aquele que crê na sua palavra, que pratica, que aplica a sua palavra no seu dia a dia, tudo é possível. Então vai ser possível. Amém? Você tem que tomar posse disso. Não adianta só vir à igreja. Toma posse dessa palavra e ter revolta contra o contrário. Não ficar em conflito ou perguntando. Deus já falou o que vai acontecer. Não precisa falar de novo. Já deu a garantia dele. Então vamos em frente, enfrenta, luta. Não baixa a guarda. Vá até que se concretize. Porque ele garantiu. Se ele falou, está falado. Tudo é possível que crê. Então acabou. É possível. E eu vou vencer. E eu vou dar testemunho. Tem dois tipos de pessoas na igreja. Uma é aquela que nunca se revoltou. É aquela que já chegou e já crendo numa mágica. E aí o diabo partiu para cima dela e ela nunca se revoltou. Ela está sempre confusa. Mas por quê? Mas eu creio. Mas eu estou na igreja. Mas eu estou fazendo a corrente. Mas eu estou dando a volta na arca. Mas nunca se revoltou. Então, hoje vai ser o dia que você vai se revoltar e vai mudar essa situação. Mas tem pessoas que quando chegaram aqui, se revoltaram, deram a volta por cima, mudaram a situação. Só que com o tempo, esses 2 meses nós estamos falando de Moisés, do Sinai. O povo que estava escravo no Egito, que Moisés tirou do Egito, esse povo não chegou no Egito escravo. Esse povo chegou no Egito na época de José. E eles tinham uma vida top. Chegaram honrados, porque José era respeitado. O faraó e toda a nação viu Deus em José, respeitou a Deus, o Deus de José e a José. E a sua família entrou no Egito por cima. Mas depois que José morreu, Jacó morreu, os patriarcas morreram, a nova geração
que se levantou sem ver problemas, sem ter que resolver problemas, já se levantou com a fé lá no chão, sem fé, nunca precisou usar fé. Então é aquelas pessoas que usaram a fé um dia, venceram, mas depois de muito tempo, essa fé se acomodou, se esfriou. É o que está escrito, ó, olha só. E aconteceu depois de quê? Muito tempo depois, que morrendo o rei do Egito, que rei? O rei que conhecia José e respeitava José, respeitava o povo de Israel, respeitava a Deus. Ele morreu. Só que quando ele morreu também já tinha morrido José, já tinha morrido Jacó, já tinha morrido os outros. O povo ainda era respeitado porque aquele rei, aquele faraó, conhecia José, conhecia os outros. Então respeitava, esse é a descendência de José, de Jacó. Mas quando ele morreu, o outro rei, que não conhecia, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa do quê? Servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Então, depois de muitos dias, aquela nova geração se acomodou. E aí quando o outro rei entrou, começou a apertar, começou a afligir. O que eles fizeram? Nada. Eles só foram clamar quando se tornaram escravos. Só foram clamar quando se tornaram escravos. Quantas pessoas chegaram na igreja escravas, venceram, depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, 3, 5. A pessoa se torna natural. Hoje eu tenho uma condição de vida, hoje eu tenho fé, tenho uma estrutura, Deus me abençoou. Parou de depender do altar, parou de viver pela fé, passou a viver da estrutura de vida que Deus deu. Os problemas começaram a vir, o diabo começou a criar situações e a pessoa começou a querer resolver os problemas com a força do braço, com a estrutura que Deus deu. Parou de ter revolta da fé. Teve um problema? Vamos resolver esse problema. Hoje não vendeu, então vamos fazer uma promoção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi tentando resolver os problemas com a cabeça. Deixou de usar a fé. Está compreendendo? E aí o diabo vê e cresce. E a pessoa vai tentando resolver, não vai conseguindo, o problema vai aumentando. Quando ela dá por conta, está de novo endividada, está falindo, perdeu, está perdendo. Ela está de novo indo para o buraco. Quando eles viram, já eram escravos. Por que eles não falaram com Deus quando os problemas começaram? Por que quando eles se tornaram escravos, literalmente falando, como animais, por que eles não clamaram? Não, só quando não aguentava mais. Teve gente que nasceu, morreu escravo, nunca se revoltou, só chorou. E morreu escravo. Em que condição você está? Então, se você é essa pessoa que está aqui e de repente você estava pensando até em jogar tudo para o alto e desistir porque está tendo a reação do inferno, aí você está lamentando. Aí você vê um testemunho e você fica até triste. Mais um testemunho, mais uma pessoa, mais 10, mais 20, e uma fila de testemunho. Eu já não consigo, eu não tenho testemunho para dar. Para mim não acontece. Você fica até triste, você fica até frustrado. Ou você é aquela pessoa que teve testemunho, você deu a volta por cima, mas o tempo passou e você não percebeu. Você perdeu a revolta da fé. As coisinhas começaram a acontecer e você foi tentando resolver. Você não partiu para cima com fé, com revolta. Hoje você está num abismo. Tudo você pode mudar agora, nesse momento, nesse instante. Nós vamos clamar, o pastor Menezes vai clamar, fazer o clamor que já é feito, mas com esse entendimento você vai partir com toda a sua força, com toda a sua fé. Assim como Moisés, depois que Deus falou com ele, ele respirou, acordou, despertou e partiu para cima. Amém, pessoal?